41 até o 51. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Vamos ler os 52 também? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. Pai, ministre, Senhor Deus, em nossos corações. Que eu seja um canal livre para o fluir do Teu Santo Espírito. Para que a revelação do Senhor venha sobre nós, fazendo aquilo que lhe apraz. Mas eu te peço que cada um aqui tenha desejo ardente de ouvir a Tua palavra, tenha desejo de assimilá-la, como, Senhor Deus, a terra seca que clama pela chuva temporã e serode. Faça com que assim aconteça sobre os Teus, em nome de Jesus. Amém. Amados, no sábado, acho que retrasado, né? Eu preguei no aniversário da Igreja Central de Linhares e preguei também sobre Jesus no templo, só que numa outra passagem, no Jesus já adulto, onde ele expulsa os cambistas do templo. Nessa ocasião aqui é Jesus com seus 12 anos, e era costume, devido à lei dada em Levítico e Deuteronômio, que das 3 festas importantes que havia em sua época, entre elas a Páscoa, pelo menos uma vez por ano as famílias deviam ir ao templo, deviam subir ao templo. Em qualquer lugar que você esteja ou estivesse em Israel, sempre que você ia para o templo, era dito subir, porque você estava indo para adorar a Deus, você estava indo para glorificar a Deus no templo. Então você poderia estar até numa região mais alta, mas sempre você vai ler na Bíblia dizendo que eles subiram a Jerusalém, que eles subiram ao templo. Essa caminhada aqui, ela teria por baixo uma caminhada de 5 dias. Imagina, 5 dias você caminhando para chegar a um lugar em obediência a Deus, mas com uma alegria tremenda no coração, para junto com os teus irmãos poderem prestar culto comunitário ao Senhor, poderem adorar a Deus, como dizem em Efésios, e eu tenho repetido aqui, adorá-lo em um só coração, em um só espírito e em uma só fé. Hoje pela manhã, salvo engano, foi na escola dominical, quem puder me dar cola me ajude, né? Eu comentava e peguei até uma parte de uma postagem do William, onde pessoas ficaram 5 dias, 4 dias no sol tremendo, no show da mulher, com todo respeito a ela, porque eu de fato não conheço, para poder assistir um show. E segundo o William falou, tem gente usando fraldas geriátricas para não terem que sair da fila. E aí eu comentei inclusive sobre um amigo meu que tem mestrado em teologia, o Mário Fayad, e ele fez uma postagem dizendo: geração estranha essa, que chega atrasado no Enem e perde a prova, chega atrasado numa entrevista de emprego, mas que dorme dias e fica no sol que a gente não via há muito tempo para poder assistir uma pessoa. Isso trazendo também para os dias de hoje,
E eu desejo que Deus fale ao teu coração e ministre, a fim de que tu entendas o privilégio que tu tens de poder sair da tua casa e ter um lugar para prestar culto a Deus, juntamente com aqueles que vão morar contigo na eternidade. Você poder fazer com que seja visível a igreja invisível de Deus, isto é, essa igreja que está espalhada sobre os 4 cantos da terra, se torna visível quando a igreja do Senhor se reúne em um determinado lugar para poder cantar louvores a Ele, para poder buscá-lo na beleza da tua santidade, para poder adorá-lo através dos cânticos e para poder ser edificado e liberto pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Amém, amados? Mas são prazeres que nós perdemos porque temos perdido a noção de quem é Deus, como temos perdido a noção do privilégio que a gente tem em poder viver nesse país que nos dá toda essa liberdade. Mas aqui a gente está falando de famílias que andavam 5, 6, 4 dias até o templo. E quando nós vamos ler os salmos da Romaria, que começa lá no Salmo 120, nós vamos ver que são cânticos que foram surgindo nessa caminhada do povo para chegar e poder adorar ao Senhor no templo. Pessoas que corriam risco de assaltos, corriam risco de enfermidade, mas iam cantando louvores de adoração ao Senhor até a chegada no templo, onde todos se encontrariam e haveria grande alegria de poder estar junto, cultuando ao Senhor. E Jesus vai aprendendo isso ainda sendo Jesus, mas desde novinho, porque quando a gente lê o texto, está dizendo que era costume de Maria e José. A gente, se quiser lembrar rapidamente de uma outra família, a gente vai lembrar de Ana, Eucana e Penina, que faziam isso todos os anos, até que ela ora a Deus e o Senhor concede a ela o profeta, o juiz chamado Samuel. E Jesus vai e chega com a família ao templo, numa caminhada, repito, de mais ou menos 5 dias. E ele e a família, porque normalmente durava mais ou menos 1 semana a festa da Páscoa. E a Bíblia não fala os dias corretos que eles ficaram, mas falaram que eles ficaram ali durante alguns dias. E depois os pais vão embora. Após 1 dia de caminhada, 1 dia, eles sentem a falta do próprio filho. E no caso deles, sabem que não é, entre aspas, por favor, só um filho. É o Messias, é o prometido, é o Salvador, é o libertador, é aquele de quem Maria recebe a visita do anjo, para anunciar que ela recebeu graça, que ela é agraciada, e nela seria gerado aquele que foi prometido desde lá do Éden, que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E ela sabia quem era, e depois José, querendo fugir para poder proteger Maria, recebe em visão a notícia que de quem está sendo gerado ali é o Salvador, é o verbo que há de se fazer carne e habitar entre nós. E fora isso, tem o aspecto de ser pai e mãe. Eu sei que lamentavelmente de vez em quando a gente recebe aí notícia, né, de pais que esqueceram filhos dentro do carro. No Rio, frequentemente a gente tem um shopping lá que ele é muito grande, chamado Barra Shopping, que de vez em quando a gente ouvia notícia de que os pais foram e deixaram os filhos, foram para dentro do shopping e esqueceram os filhos dentro do carro. Alguns, graças a Deus, conseguem ser encontrados com vidas e outros não. Mas a gente tem vivido algo que para Deus seria algo inimaginável, porque quando você abre Isaías 49:15, está escrito lá: pode porventura uma mãe que gerou o seu filho, que o amamentou, esquecer-se dele? Todavia eu jamais me esquecerei de ti, porque teu nome está escrito na palma das minhas mãos. Só que a expressão que Deus está usando é que é inimaginável uma mãe esquecer de um filho. Mas Maria esqueceu, José esqueceu, e esqueceu durante 1 dia de caminhada. Amados, frequentemente, eu e você
temos vindo ao templo, mas temos esquecido Jesus. Às vezes a gente vem ao templo por causa de uma festividade, como a gente teve do aniversário da igreja. A igreja então no domingo, não sei se tem essa expressão aqui, amarrotada, tem essa expressão aqui? Cheia saindo pelo ladrão, essa tem, né? Ou então, a ponto a gente botar cadeiras e ainda assim pessoas terem que ficar de pé, os membros da igreja, para darem lugar. Porque muitas das vezes o que nos traz aqui não é Jesus, mesmo sabendo, e eu quero que vocês entendam isso, que Jesus está no templo. Por quê? Porque diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. A Bíblia o tempo todo vai dizer, como Hebreus, que nós devemos congregar. Não deixai as vossas congregações, como é costume de muitos. Hebreus 10, 25. A Bíblia toda fala que no ajuntamento do povo de Deus, o Senhor se alegra e Ele se faz presente. Só que para isso acontecer, a gente tem que estar aqui por causa de Jesus. E muitas das vezes a gente está aqui, como eu disse antes, por causa de uma festividade. É uma festividade, vai ter dança, vai ter pirueta, vai ter gente que vai dar 3 mortais, né? Vai ter enfeite para tudo quanto é lado, vai ter coral. E tudo isso nos motiva a vir, menos Jesus. E quando o nosso foco, a nossa causa, a nossa razão não é Jesus, a gente pode estar na casa onde o Senhor separou para a gente se reunir, e ainda assim a gente esquecer de Jesus no templo, porque a festividade ela não chamou mais atenção. Há outros que vêm aqui se reunir, porque dizem, como eu já disse em algumas outras pregações, eu vou lá porque eu vou buscar uma bênção. Não é por causa de Jesus, é por aquilo que Jesus pode dar. Então, qualquer coisa que seja dita aqui, que seja feita aqui, e consiga alcançar aquilo que você espera, mesmo que não seja Jesus, ou até mesmo que seja Jesus, corre o risco de você ainda ir para casa falando assim, eu consegui porque minha fé é muito grande. Preste atenção, não entenda o que eu vou dizer como heresia. Às vezes, nós idolatramos a nossa fé. Nós falamos, consegui porque minha fé é grande. Óbvio que a sua fé foi a alavanca, foi a impulsionadora, mas você só conseguiu algo porque Jesus está aqui. Quem faz tudo é Jesus. Por isso que ele falou, a tua fé pode ser pequenininha, como a de um grão de mostarda. E você vai dizer para esse monte, saia daqui e se lance no mar. Porque o negócio não é tão somente ou principalmente o tamanho da sua fé. O negócio é quem promove a sua fé. A sua fé está direcionada a quem? Se você for aí em muitos cultos pagãos, você vai ver gente contando um montão de vitórias também, que alcançou isso, alcançou aquilo. Até porque o desejo do nosso adversário, e está escrito na palavra, é poder enganar os escolhidos. Inclusive ele se disfarçaria de anjo de luz para enganar os escolhidos. Mas o que eu quero te dizer é que a tua fé tem que estar baseada em quem Cristo é. Porque quando a sua fé está embasada em Jesus, tu podes até não receber o que tu desejas, mas tu continuará dando glórias a Deus. Durante muito tempo a gente cantou um hino, eu creio que aqui também cantava, Deus me deu, não, como é que é? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, e se a porta abrir, me ajuda aí, gente, Ele é Deus, se não, enfim, acontecendo ou não, Ele não te adoro pelo que Ele faz, mas o adoro pelo que Ele é. Essa é a verdadeira fé, que o adora não pelo que Ele faz, mas o adora por quem Ele é. E muitas das vezes a gente vem aqui para adorá-lo pelo que Ele faz. A gente vem porque o arrepio foi legal, a gente veio porque se emocionou com alguma coisa.
E toda vez que eu falo dessa parte da emoção, uma das primeiras passagens que vem à minha mente é de Atos 16, onde Paulo e Silas estão presos e cantam e oram ao Senhor. A gente vai encontrar a passagem que Pedro está preso, apanhou, ele é liberto, lá no capítulo 4 de Atos, e o povo ora a Deus para que eles continuem pregando o Evangelho, mesmo sabendo que vão continuar correndo risco, que ainda podem morrer, porque não tem a ver com aquilo que ele faz, tem a ver com quem ele é. Mas às vezes a gente vem no tempo, e não por quem Jesus é, mas por aquilo que ele faz. Às vezes, a gente vem para reuniões, outras como de administração da igreja, um monte de coisa, e o motivo de nos reunirmos não é para fazer o melhor para Jesus, não é porque Jesus está ali, porque é Ele que tem que ser glorificado, mas chega na hora, vira uma guerra de cabo de guerra. Um puxa para lá, porque tem interesse que seja realizada as suas vontades. Outro puxa para o outro lado, porque tem o desejo que seja realizada a vontade dele. Mas quando é por causa de Jesus, a gente vai durante a reunião dizer que seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus. Senhor, dá a direção para que a gente faça a escolha melhor segundo os teus propósitos. Mas às vezes a gente traz uma mística tão grande para o templo, que a gente acaba esquecendo de Jesus. Falando de templo, às vezes a gente quer construir templos maravilhosos. Claro que a gente hoje poderia dizer, poxa, se tivesse um ar-condicionado a mais aqui, ia estar com clima de montanha, o negócio ia estar melhor. A gente poderia levantar um montão de coisas boas em relação ao templo que a gente poderia ter, e não tem nada de errado nisso. Mas às vezes a gente ama tanto o templo, que se cai alguma coisa, quebra alguma coisa, a gente se aborrece, e não se aborrece pela tristeza da perda em si, mas é porque às vezes a gente valoriza tanto o que está aqui, o que a gente comprou, o que a gente construiu, que isso se torna maior do que a alegria de estar aqui para glorificar a Deus. Eu não sei quem acompanhou o terremoto de Marrocos, e algumas igrejas foram destruídas. E eu tinha recebido, eu acho que eu não tenho, do grupo de missões, um dos grupos de missões que eu faço parte, o povo se reunido onde um dia foi um templo construído, onde tinha um pedaço só ainda limpo, sem destroços, o resto tudo caído, tijolo, concreto para tudo quanto é lado, e eles lá juntos, prestando culto ao Senhor, adorando ao Senhor. Só tinha ali caído para um lado destroços, caído para o outro lado destroços, caído para outro lado destroços, e eles no meio daquilo, adorando ao Senhor, sem nenhum templo feito por mãos humanas, porque a alegria está em saber que Jesus está ali. É por causa dele, tudo é por ele e é para ele, porque também tudo vem dele. E a gente corre esse risco de se encantar com tantas outras coisas, e aí a gente não consegue mais cantar de verdade o hino que diz que o Senhor Jesus é o motivo da nossa canção. Não sei quantos conhecem. Outra razão eu não tenho para cantar, a minha vida vem dele. Me ajuda? A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Quantas vezes a gente vem aqui e a gente se jacta, se ensoberbece pela habilidade que a gente tem para cantar, para tocar. O prazer não está em cantar e tocar para glorificar a Deus. O prazer está em cantar e tocar porque eu sou bom. Quantas vezes pastor aqui vem aqui e a alegria dele está em poder sair depois alguém dizer que a pregação foi boa, e não o prazer de ter dito, eu fiz aquilo que o Senhor me confiou para que o nome dele seja glorificado. Vocês estão entendendo, gente? Em nome de Jesus? Eu achei que eu estava no cemitério, né? De tanto silêncio que ficou, mas não é não, né? A gente precisa entender
que esse espaço aqui, ou qualquer outro que você se reúna, é um privilégio enorme, é uma bênção muito grande pela liberdade que Deus nos deu. Mas o centro tem que continuar sendo Jesus, a causa tem que continuar sendo Jesus, a adoração tem que continuar sendo para Jesus, que o adorado tem que ser Jesus, o motivo onde a gente direciona a oração, canção, é para Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando eu falei dos salmos de romaria, eles estavam indo para um lugar, um espaço físico para adorar. Todavia, os hinos nascem porque eles estão adorando ao Senhor no caminho, é no projeto de vida enquanto se respira, ainda que seja caminhando em lugares ermos, mas o prazer neles está em adorar o Senhor. Então, quando eles chegam no lugar da reunião, eles vão fazer apenas com mais êxtase, com mais empolgação talvez, aquilo que eles já vêm fazendo na vida. Mas quando a nossa vida lá fora não é esse motivo da canção ser o Senhor Jesus, a adoração não é o Senhor Jesus, a gente incorre numa enorme possibilidade de chegar aqui para poder buscar todas as outras coisas, mesmo menos estar aqui por causa de Jesus. Porque quando é Jesus, amado, quando é Ele que nos move, quando Ele é a razão, tu pode estar de dor de cabeça, tu vens. Tu pode estar cansado, tu vens. Tu pode estar passando o que for, tu vai falar assim: eu estou feliz, eu vou adorar o Senhor. Eu estou triste, eu também vou adorar ao Senhor. Mas isso é quando a gente entende que é por causa dEle. Quando não é por causa dEle, tudo se torna motivo para a gente não ter esse prazer de estar junto, adorando ao Senhor no templo. Outra coisa que eu quero falar, baseado nessa minha última afirmação, é dessa alegria de ir, que o próprio Jesus tinha. A gente o pega novo, indo ao templo, depois a gente vai pegá-lo mais velho, indo ao templo. Sempre a Bíblia enfatizou a reunião dos santos, desde que ela seja por causa dele. Na pregação de sábado retrasado, eu falei sobre os que estavam no templo para fazer bons negócios, que eram os cambistas, os compradores, entre tantas outras coisas. Quer dizer, os motivos eles podem ser muitos. Todavia, a Bíblia me diz que se a sua vida é movida pela fé em Cristo Jesus, o motivo só pode ser Jesus. Às vezes eu fico olhando como a gente aprende a fazer gestos e caras para adorar a Jesus, porque na verdade a nossa preocupação é se a nossa expressão física, ela é olhada. Espero que isso não aconteça aqui, mas eu tenho um bom tempo de caminhada para saber que o que eu estou falando é verdade. A gente espera que o nosso gestual, a nossa expressão física, seja vista pelos outros como alguém que está adorando ao Senhor, enquanto o nosso Senhor esquadrinha os rins e sonda o coração. Isso é tão sério, gente, que parece que é bobeira, porque a gente às vezes parece que tem uma medida de espiritualidade. A gente tem um termômetro de medir espiritualidade. É o cara que se acha que pelo jeito que ele faz ou que ela faz é mais espontâneo, é mais visto, e vê o outro lá quietinho, do jeitinho dele. O outro fala: aí, não está sentindo nada, está na carne, aí, desligado. Por quê? Porque ele mede pelo jeito dele de reagir. E o interessante é que a Bíblia nos ensina que o Senhor não vê como vê o homem. Para os fariseus, o Senhor Jesus disse: com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim. Quando Davi vai ser escolhido, o profeta só vê os irmãos de Davi, alto, bonitão, esses preparados para um comercial, enquanto Davi está lá cuidando das ovelhas. Nem o pai conseguia ver nele um homem de Deus, um homem preparado para ser ungido. E o profeta também não via, a ponto de o Senhor ter que falar para ele: eu não vejo como vê o homem. Você tem mais um, não tem não?
vê aí tua listinha de filho direito. E vem lá um ruivinho, brabo pra caramba, mata urso, mata leão. E o pai não conseguia ver isso. Porque em vez da gente rasgar o coração nesse lugar, sabe, se tem um lugar, nenhum lugar a gente tem que usar máscara, nenhum. Mas se tem um lugar que a gente poderia se abrir completamente, tinha que ser esse lugar. Sabe por quê? Eu vou fazer algo que eu não gosto de fazer. Olhe para trás. Você, o pessoal do último banco, não. Mas olha aí para trás, gente, olha para trás. Vocês estão com toxicolo? Olha para trás. Essa pessoa que você está vendo, ela vai morar contigo na eternidade, em nome de Jesus. Essa pessoa que você está vendo, ela vai sentar na mesa do Senhor e vai ceiar contigo, em nome de Jesus. Essa pessoa foi comprada com o mesmo sangue que você, habita nela o mesmo Espírito Santo que habita em você. Então, se tem um lugar que a gente tinha que cumprir o que a Bíblia diz, confessar os vossos pecados uns aos outros, se tem um lugar que a gente podia estar de cara limpa, adorando do nosso jeito, glorificando cada um na sua particularidade, tinha que ser aqui, sem estar preocupado com o que o outro vai achar, mas entendendo que Jesus está vendo no teu coração. Tinha que ser aqui. Tinha que ser aqui o ambiente da comunhão. Tinha que ser aqui o ambiente da gente poder falar assim: eu quero chorar, me presta teu ombro. Eu quero ser confortado, me dá um abraço. Eu quero sorrir, me conta uma piada bacana. Tinha que ser aqui. Mas isso só vai acontecer quando de fato Jesus Cristo for a causa. Gente, a Bíblia fala que na presença do Espírito do Senhor, na presença do Senhor, a gente tem liberdade. E olha como os discípulos viviam com Jesus. Eles vão lá para o monte para orar. Aí aparece junto ao lado de Jesus, capítulo 19, se eu não me engano, de Mateus. Aparece do lado Elias e aparece Moisés. Pedro não está nada preocupado. O que Pedro fala? Ai, Jesus, fazer uma tenda aí para vocês poderem dormir. Gente, está Jesus glorificado, reluzindo. Está Elias de um lado, que representava os profetas. Está Moisés do outro lado, que representava a lei, para dizer que a lei e os profetas estão sujeitos a Cristo, tudo se cumpre nele. E depois o escritor aos Hebreus vai tratar isso melhor ainda. Aí está Pedro: Jesus, vou fazer aqui a tenda para vocês. Tu consegue imaginar um negócio? Imagina, Cunha, tu está vendo tudo isso e tu está preocupado com a tenda. Outra coisa, às vezes a gente está pregando e a gente vê os irmãos, né, fazendo gol de cabeça. Não sei se vocês já viram. A gente está pregando e o irmão está... E tem gente que fica apavorado com isso. Leia a Bíblia. É claro que Jesus exorta os caras, mas Jesus vai orar, o que os discípulos fazem? Dorme. E Jesus está pertinho de ser crucificado, e os discípulos estão dormindo. A preocupação com Jesus não é o fato dele estarem dormindo, é que aquele momento era o momento da oração, porque Jesus conhece a humanidade de cada um. Mas ensina isso para crente no meio da congregação. Tem um pastor aqui no meio da gente, né, no Espírito Santo, que ele é desses, ele faz gol de cabeça no culto todo, né? Lá na conferência ele fez muito gol de cabeça, mas não vou falar o nome, né, minha esposa? Né? Ele fez, porque ele tem algumas dificuldades, ele é diabético e tal, então acaba dormindo. Agora os muitos espirituais podem olhar isso e falar assim: ai, está delicado, Deus está fazendo, e olha como ele está. E tu achas que Deus não sabe o limite dele, não conhece como está a consciência, o coração dele, o cansaço físico, mental? Mas a gente vê isso tudo para criticar, porque o nosso foco não é Jesus. O dia que a gente aprender que a gente é movido por causa dele, que, como eu preguei hoje de manhã, a gente come, bebe por causa dele, que nele nós nos movemos, dele nós existimos, nós nunca vamos esquecer Jesus em lugar nenhum, muito menos no templo, na congregação dos santos. E olha que o texto ainda continua, porque eu estou lutando para não passar de 9:5, estou tentando, mas olha o que o texto ainda faz. Depois de um dia,
Os pais falaram, está faltando um. Não sei se eles foram fazer a contabilidade lá, né, dos filho 1, filho 2, e no 1 não respondeu. Cadê? Procura entre os amigos, procura entre os familiares, e não achou. Mais um dia, se eles caminharam um dia para ir, tem que caminhar mais um dia, e olha que a viagem depois é de 5 a 6 dias, hein? E voltaram. E vai dizer que eles ficam ainda uns dias em outros lugares procurando Jesus. Até que talvez, eu não sei, né, se era quem aí das antigas vai lembrar daquele desenho que quando tem uma ideia aparece uma lâmpadazinha aqui em cima. Talvez apareceu a lâmpada, uma ideia. Talvez Jesus esteja no templo. E eles vão lá até o templo. Está Jesus ouvindo e falando respeito à palavra. Escuta que eu vou falar para vocês. Qualquer culto que Jesus é o centro, a palavra tem que ser o centro, porque Jesus, ele é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Qualquer culto que tu digas o nome de Jesus o tempo todo, mas a palavra não é ministrada segundo a própria palavra, Jesus não está sendo adorado, Jesus está sendo esquecido no templo. E olhem que Jesus está investindo tempo, ele está investindo tempo no templo, onde? Na palavra, discutindo lá com os homens, com os mais velhos, com os mestres da lei, sobre a palavra. Quer me matar, me convidar para um culto, para eu pregar, e me dar 15 minutos. Minha esposa sabe, eu já pego a palavra falando, ó, só tenho 15 minutos para pregar. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Se canta 40, 50 minutos, tem apresentação de um monte de coisa, e chega naquilo que tem que ser o centro, que vai trazer libertação, que vai aumentar a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, que vai revelar a vontade de Deus, que vai nos moldar, nos lapidar. Aí dá 10, 15 minutos para se pregar. E pior ainda, quando você vai e o pregador é outro. E aí eu já contei numa pregação, que eu não sei se foi aqui, acho que foi aqui mesmo esses dias, de uma pessoa que era da igreja onde eu me converti, que ele pregava meia hora, 40 minutos, mas 25, 30 minutos ele estava falando aleluia, glória a Deus. Tu tirava os aleluia, glória a Deus, ia sobrar algum conteúdo, e depois tu via do conteúdo o que era bíblico ou não. Porque olha só, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Examinai as escrituras. Aí vem um salmista que não tinha lido nada disso, e vai dizer, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar, para eu não... É palavra que revela, é palavra que nos norteia, é palavra que mostra o caminho que a gente tem que seguir, como a gente tem que seguir nesse caminho. É a palavra. Hoje valoriza-se um montão de coisa, menos a palavra. Se eu não lembro se foi Hernandes Dias Lopes ou Augusto Nicodemos que disse, todo culto que não tem palavra, não tem o Deus da palavra. Deu para entender, gente? Se não tem a palavra, o Deus da palavra não está presente. Jesus foi esquecido em outro lugar. E o interessante, quando a gente perde Jesus e se lembra que a gente perdeu Jesus, a gente fica apavorado. Se de fato lembrou, entendeu que perdeu Jesus. Os pais perderam, eles estão apavorados. Procura para lá, procura para cá, acharam Jesus. E fala, por que você fez isso comigo? Primeira coisa, qual é o lugar que Jesus fala que ele vai ser encontrado? Por favor, vou abrir um parênteses principalmente para que nos visitam. O Senhor habita em nós, não em templos feitos por mãos humanas, mas de capa a capa, a Bíblia vai dizer da presença e manifestação do Senhor quando a igreja se reúne. Repito o versículo que eu falei antes, inclusive está escrito, que ele se fará presente onde 2 ou mais
estiverem reunidos nessa manifestação da adoração, dos corações que se tornam um, da fé que é exercida como se uma pessoa só fosse, é Deus falando, isso revela de fato a minha igreja, quem eu sou. E aí Jesus fala, é como se Jesus estivesse falando, por que você me procurar em outro lugar? Quer me achar? É só vir aqui, e veja, a palavra está sendo dita, eu estou aqui. Mas o pior de tudo, é que depois eles vão culpar Jesus. Jesus estava onde? No templo. E ele está dizendo que ali era o lugar onde ele tinha que estar. E ele está fazendo o quê? Falando, ouvindo, arrazoando sobre a palavra. E aí eles falam, não sabe que se quer me encontrar tem que estar na casa do meu pai. Escuta, nós somos a igreja do Senhor. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. Mas a igreja só é de fato igreja quando um completa o outro. É por isso que talentos ele deu de maneira diferente, dons ele deu de maneira diferente a cada um, para que juntos nós possamos de fato mostrar a igreja do Senhor perfeita, fortalecida, edificada. E está o Senhor Jesus dizendo, é nesse lugar que você vai me encontrar. Mas os pais ainda põem a culpa nele. Por que você fez isso conosco, né? Na minha tradução está, por que você nos fez isso? Preste atenção, quantas vezes na vida você esqueceu Jesus? Você preferiu outros caminhos, outros tipos de comportamentos, e aí o bicho chegou, pegou. Aí o que a gente fala? Cadê Jesus que não me ajuda? Porque o Senhor Jesus permite que isso aconteça comigo. E aí tu vai olhar as histórias bíblicas, você vai estudar sobre a história de missões, tanto antigamente como hoje. Você vai ver pessoas passando situações dolorosas, terríveis, mas tu nunca vais ouvir, nunca vais ler um testemunho delas dizendo que elas estavam sem Jesus. Os testemunhos são sempre, o Senhor estava comigo, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos sustentou, o Senhor proveu. Há um testemunho entre muitos de missões que eu amo, e um peculiar, principalmente que quando eu ouvi, eu tinha acabado de ser pai, é da história de que pai e filho, na época do comunismo, eles foram lançados num buraco, porque não negaram a Jesus, e o filho com 5, 6 anos, e eles começaram a ser soterrados, eles vivos, e os soldados começaram a atacar a terra sobre eles, e eles começaram a cantar um hino, não lembro qual é o hino, mas o teor do hino é mais ou menos como aquele que a gente canta, céu, lindo céu, falando da Nova Jerusalém, e eles cantando e chorando, e o filho no colo do pai, cantando junto com o pai, a mesma canção, sabendo que eles estavam indo para o céu, lindo céu, para as mansões celestiais. E a história conta que eles morreram soterrados, mas que todos os soldados se converteram ao Senhor. Os próprios soldados que os soterraram se converteram ao Senhor. Porque quando a gente está em Cristo, quando a causa é Cristo, quando a gente nunca esquece Cristo, tu pode estar no lugar que for, tu pode passares o que passares, o Senhor Jesus estará contigo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quando a gente esquece Jesus, amado, a gente quer até culpar Jesus pelo que a gente está vivendo. Mas quando a gente passa o que for com Jesus, a gente continua o adorando e cantando a Ele. Meu Deus, eu conheço pessoas jovens que hoje, né, têm a minha idade, de que quando eu me converti, estavam na igreja que eu me converti. Minha esposa sabe disso melhor do que eu, porque eu me converti na igreja que ela se converteu, que ela nasceu, que ela sempre pertenceu, e esses jovens eram da época dela, e que no passar do tempo foram escolhendo outros caminhos a tomar, deixando Jesus de lado,
e às vezes faziam contato comigo para poder orar por eles, para poder falar que as coisas estavam muito difíceis. Porque o motivo é o que Jesus pode dar e não quem Jesus é. Fizeram a escolha deixando Jesus, mas depois lembraram que Jesus pode dar. Aí falaram, tem o Rogerinho, que era assim que eles me chamavam, tem o Rogerinho, vou atrás do Rogerinho para orar por mim, para clamar ao Senhor, porque deixaram, esqueceram Jesus. Meu desejo é nessa noite, que eu e você jamais esqueçamos Jesus em lugar algum, por nenhum motivo, em momento algum, que eu e você entendamos que enquanto estivermos lá na vida como ela é lá fora, somos esses que carregamos a glória de Deus, porque agora o altar está aqui, Ele se manifesta através de mim e você, mas que compreendamos que eu não sei o porquê, um dia eu vou chegar lá, se Ele deixar eu vou perguntar, esse ajuntamento da igreja, que vem aqui por causa dEle, para glorificá-lo, meu Deus, Ele tem um prazer tremendo. Por causa da pregação lá desse sábado, um amigão, falei dele aqui hoje de manhã, ele fez contato comigo, perguntando por que esses sinais não acontecem mais como acontecia no ajuntamento da igreja. E eu falei para ele o que eu creio, porque os nossos corações não estão voltados para Jesus, como era no tempo antigo. Você vai pegar Atos dos Apóstolos, vai dizer que quando a igreja do Senhor se reunia, está escrito que era um só coração. Eram vários reunidos, mas o coração era um só objetivo, uma só razão, um só desejo, uma só busca. E por causa disso, Deus fazia sinais e maravilhas, e em Atos 2 vai dizer ainda que o Senhor acrescentava aqueles que iam de crer, que iam ser salvos, porque o coração era um só, e voltado para quem? Cristo, por causa de Cristo. E eu falava para eles, hoje, normalmente quando a gente vê sinais e milagres, é porque alguém é usado, e eu termino nisso, tá, amados? É porque alguém é usado no dom de curar, que está em 1 Coríntios 12, e eu creio nisso, amém? Eu não sei se você crê, mas eu creio que Deus ainda levanta os seus. Mas a gente está falando de sinais que aconteciam sem diretamente ser alguém que tem um dom, mas pela comunhão da igreja, os sinais aconteciam. Pessoas iam dando testemunho de que tinham sido curadas. O Espírito era derramado de maneira poderosa, como na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, mas porque o coração era um só em Cristo. Hoje a maioria dos nossos ajuntamentos, nós viemos por causa da gente mesmo, e não por causa de Cristo. E quando é por causa de Cristo, a gente no final aprende que é um para com o outro, porque Cristo se revela em todos, e o chamado dele é para que cada um seja bênção na vida do outro. Por favor, igreja, não esqueça Jesus em lugar nenhum, mas de novo, compreenda que é quando a igreja do Senhor se reúne, por causa dele, para a glória dele, sendo de fato ele o motivo da nossa canção, eu não tenho dúvida que ele faz coisas tremendas e poderosas. Eu não tenho dúvida, porque ele permanece sendo o mesmo. E eu conversando com esse amigo, eu falava para ele também de testemunhos de campos missionários, de pessoas, grupos pequenos, porque muitas das vezes é o lugar onde a igreja ela é perseguida, e de que sinais vão acontecendo dessa maneira. E esse amigo, ele falou assim, olha, eu até creio que nesses lugares assim, essas coisas acontecem. Agora, olhar para as cidades grandes, olhar para essas igrejas que a gente tem hoje, e ver isso acontecer, ele falou assim, eu acho muito difícil. E eu respondi para ele, mas eu continuo crendo, amado. Eu continuo crendo e desejoso que as nossas reuniões sejam por causa de Jesus.
e o dia que assim acontecer em todo mundo, eu não tenho dúvida que Deus vai operar coisas tremendas em nós e através de nós. Amém?